Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinar. Hoje vai participar comigo o Fernando, que está aqui logo comigo, vai habilitar a câmera e microfone. Vou pedir para que vocês interajam com a gente aí nesse começo de webinar, antes da gente iniciar de fato, aguardar o restante das pessoas entrarem. Confirmar para a gente aí no chat se vocês estão conseguindo nos escutar. Enfim, deixem um feedback aí enquanto vocês nos assistem aí no chat. Vocês conseguem nos escutar bem? Beleza. Obrigado pelas respostas. Bom, gente, então, enquanto o restante do pessoal vai entrando, primeiro eu gostaria de me apresentar. Não sei se todos viram o convite e a página do webinar, pode ser que vocês tenham enviado isso para outros companheiros de equipe, mas eu sou o Matheus, eu sou coordenador de marketing aqui da CIF. Vou apresentar aqui uma parte do nosso webinar e tenho um conhecimento bom do sistema do CIF Quality, já que eu tive muito contato com os nossos clientes, com o usuário do sistema, com usuários do sistema. Então, eu vou acompanhar vocês em uma parte do nosso webinar. E aqui comigo temos o Fernando, nosso cofundador, que eu vou passar a palavra para se apresentar. Bom, ok. Bom dia a todos. Eu queria só comentar assim brevemente. Eu sou um dos sócios e cofundadores da empresa e um dos desenvolvedores iniciais deste sistema de qualidade que vocês usam. Só também para complementar aí, vocês sabem, alguns de vocês me conhecem e sabem que eu já fui diretor da COPC aqui no Brasil quando a COPC entrou. Para os que não conhecem, COPC é uma norma de call centers, focada a call centers, originária nos Estados Unidos com a Microsoft, e depois foi ampliamente divulgada, hoje está em muitos países. Então, depois da COPC, identificando a falta no mercado de ferramentas para a qualidade, eu me voltei totalmente a esse mercado aqui e a desenvolver cada vez mais ferramentas para ajudar os call centers a avaliarem e melhorar a qualidade e o desempenho. Então, como o Matheus falou, hoje nós vamos falar o assunto é a monitoria de qualidade e especificamente como se avaliam o desempenho dos monitores. Vamos depois, sim, a trocar algumas ideias, falar de algumas dicas e trocar um pouco de ideias com vocês sobre melhores práticas. Sim? Ok, Matheus, vamos seguir então, por favor. Vamos lá. Bom, primeiro questionar e perguntar, por enquanto temos 13 participantes, gostaria de perguntar de que cidade que vocês estão nos assistindo, em que empresa vocês avaliam, são monitores de qualidade, e também contar que nós vamos usar bastante a sessão de chat durante a webinar para trocar algumas ideias. O objetivo é que não só nós transmitimos informação, e sim esses webinars sirvam para uma troca de ideias entre todos que usam o CIF Quality. Estou vendo que tem pessoas de Suzano, de São Paulo, legal, outros de Suzano também. Ó, temos pessoas de Pernambuco, creio que a Thaís foi o que tivemos uma reunião ontem, inclusive, ótimo. Bom, Matheus, sim, as pessoas estão entrando, né? Um pouco atrasados aqui. A gente sabe que em São Paulo é o pior sim. por causa do trânsito, mas aqui não sei por quê. Acho que é costume mesmo, é cultural. E a Bom, greve também, tá tendo uma é, greve forte aí de metrô. greve de metrô, assim. Sim, sim. Sim. Bom, un asunto importante sobre este webinar, vocês saberem que esto no es comercial, né? A gente não está aqui para vender ferramentas ni para divulgar o sistema. Esse webinar foi divulgado entre os próprios usuários, então são pessoas, quase todos que estão entrando aqui devem conhecer ou serem usuários já do CIF,
E a ideia é essa, que vocês aprimorar o uso da ferramenta, tá? É isso aí. Só para reforçar, como o Fernando falou, só foram convidados os usuários do sistema, então é um webinar mais exclusivo para quem faz a utilização do CIF. Bom, e como surgiu, né? Como surgiu a ideia dos webinars? A gente percebeu, como a gente tem um contato muito próximo com os nossos clientes, a gente percebeu que muitos não têm o conhecimento de todas as funcionalidades, e o objetivo é entrar e fazer vários webinars durante esse ano, para poder mostrar os relatórios, mostrar como que vocês podem tirar o máximo proveito do sistema. E como eu falei no começo, incentivar essa troca de informações entre monitores de qualidade, que a gente sabe que não existe muito esse tipo de coisa na internet, enfim. Então, é incentivar essa troca de informações durante a nossa apresentação. Para quem não sabe, caso vocês estejam conectados em alguma sala de apresentação e convidaram outras pessoas que não estavam sabendo desse nosso bate-papo, assim como citado no início, hoje nós vamos falar especificamente sobre como medir a produtividade dos monitores de qualidade. Vamos navegar inicialmente pelo CIF Quality e depois nós vamos contar algumas dicas de utilização, boas práticas, aí um tema mais geral, fora do sistema. Então, vamos direto ao CIF Quality. Eu não sei qual que é o nível de conhecimento das pessoas que estão aqui com a gente, mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui com vocês, e peço para que vocês deixem aí no chat, é quais são os relatórios de produtividade que vocês já usam no CIF para medir hoje os monitores? Alguém conhece algum relatório e gostaria de compartilhar aí com a gente? Ó, a Mayara comentou que ainda nenhum, então esse webinar vai ajudar bastante. Ótimo. Então, pelo jeito, os que estão aqui não conhecem os nossos relatórios, então certamente esse webinar vai ajudar muito vocês, tá? Perdão, Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta para participantes também, só para saber qual é a posição, né, o cargo, a função que vocês têm aí na empresa. São monitores de qualidade, gerentes, a ver, supervisores? Ok. Vamos ver só um minuto para o pessoal responder aí, que é sim, importante para a gente poder direcionar melhor nossa apresentação, né? com certeza. Ó, temos supervisores, monitores, ó, temos pessoas assistindo com toda a equipe, então isso é exatamente o que eu comentei. Imaginei que fossem espelhar isso em alguma sala de reunião. Perfeito. Perfeito, perfeito. Ok. Ok, na maioria, então, supervisão e monitores. Perfeito. Ok, Matheus, continuamos, por favor. Bom, a Obrigado, viu? primeira. Obrigado pela participação, gente. A primeira coisa, então, que a gente gostaria de perguntar para vocês é se vocês têm definido já uma meta diária de avaliações no CIF. Hoje, o CIF tem uma maneira de você acompanhar a meta diária de avaliação dos monitores. E aí, aproveito para deixar que vocês deixem aí no chat qual é a meta diária de vocês. E a gente vai usar todas essas respostas que vocês vão publicando aí no chat, para que no fim do nosso webinar a gente conte um pouco a estatística dessas respostas. Então, algumas pessoas vão responder suas metas, e nosso time aqui, que eu acabei não apresentando no começo, mas temos o Felipe e o Rodrigo, que está aqui como co-apresentador, está acompanhando o chat, publicando as perguntas, e depois a gente vai consolidar todos esses resultados e apresentar para vocês no fim do webinar, tá? Ó, temos pessoas com 20 monitorias, outra com 5, a Vanessa com 4. Ótimo. É interessante essa troca de informação e, assim, não estranhe essa diferença grande entre, por exemplo, a Vanessa com 4 e o Júlio com 20, porque isso depende muito da complexidade do formulário, do tipo de contato que você está avaliando. Então, quanto mais complexo o contato que você avalia, consequentemente, menor
o teu número de avaliações, porque vai te tomar mais tempo, tá? Então, obviamente, quanto mais fácil for o contato que você estiver avaliando, maior o número de avaliações que você pode fazer. Ó, temos pessoas aí com 24 avaliações por dia. A Pamela comentou que usa relatório customizado também para medir a produtividade dos monitores. Mateus, um ponto importante aí a destacar Sim, é que vocês podem ver que aqui, pelas respostas de vocês, variam entre 4 e acho que chegamos no máximo a 24 por dia. Ok, esse número pode até variar um pouco, mas podemos definir que claramente que para procesos más complicados, más complejos, una cantidad baja de 4 o 5 podría ser una cantidad normal. Ya para procesos muy simples, acima de 20 sería una cantidad normal. Entonces, vocês avaliam vocês mesmos se seu processo é muito simples e vocês estão fazendo 4 ou 5, obviamente, vocês estão fora da curva, né? Isso com está, exceção da está Pamela, que muito claro. está fazendo 40 monitorias. A Pamela está bem produtiva. Pamela foi longe. Sim, Parabéns a sim. Pamela. Mas vamos seguir que tem mais aqui. Vamos lá. Ah, a Pamela comentando que não é só ela, a equipe como um todo. Perfeito. Boa, boa, parabéns. Boa. Parabéns. Bom, gente, ela comentou que ela é supervisora. Legal. Bom, temos um relatório, quando vocês acessam o menu Produtividade, que fica logo aqui naquele menu superior do CIF, existe um relatório chamado Meta por Monitor, tá? Nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção na parte do gráfico, na parte inferior, que é onde vocês conseguem ter uma ideia como ele funciona. Primeiro, vocês têm acesso a essa linha horizontal amarela, tá? Que é a meta definida nesta operação. Neste exemplo, nós temos 17 avaliações por dia como meta. E fica muito fácil saber quais monitores bateram ou não a tua meta diária. Nessa operação aqui, está nítido que eles não estão aderentes a essa meta, podemos colocar assim. Foram poucos os dias que foi atingida a meta. Você vê ali, por exemplo, o dia 5 do mês de janeiro foi atingido pelo monitor verde. Depois, o dia 6 de janeiro foi atingido pelo monitor laranja. E assim por diante. Então, esse é um relatório que fica bem visual para vocês poderem acompanhar e ter uma noção do que como a equipe está trabalhando. Um detalhe importante nesse relatório são essas linhas verticais azuis. Então, você vê que existe umas colunas aqui um pouco apagadas, que são azuladas, e essas linhas são os fins de semana. Então, isso serve para vocês também, de uma forma visual, entenderem o porquê que não houve avaliações, ou então, no caso de empresas que trabalham e fazem avaliações de sábado, ali nessas linhas estarão preenchidas, obviamente. Tá? E uma pergunta que muitas pessoas fazem é como configurar essa meta. E aí, quando você está dentro do sistema, logado como um root, um administrador do sistema, você precisa ir no menu Configurações, que fica logo aqui acima, e aí você vai clicar em Administração de Operações. Quando você clicar em Administração de Operações, existe a lista de operações que tem configurada no seu sistema, e cada operação pode ter uma meta diferente, óbvio. Porque se você faz uma avaliação, por exemplo, de uma operação de vendas, é diferente de você avaliar uma operação de suporte. Então, logicamente, cada operação pode ter sua meta, e aí existe um campo que fica logo no meio dessa página, que é o campo meta diária de avaliações, que o sistema, por padrão, traz como 20 avaliações. Mas isso pode ser alterado pelo usuário root, e existem algumas empresas que dão permissão para monitores gerais acessarem essa página, então isso depende muito da tua configuração, tá bom? Bom, nós tivemos acesso à primeira visão, que é uma visão diária. Outras pessoas publicaram aqui no chat alguns dados semanais, outros mensais.
E é exatamente esse outro insight que a gente quer trazer aqui para vocês. Como saber quantas monitorias cada monitor fez no mês? Temos um relatório também que, diferente do outro, ele traz uma visão mensal e, consequentemente, anual. Então, você vê que nós temos desde janeiro até dezembro. E aqui você tem uma visão mais consolidada. Pegamos como exemplo o primeiro monitor, que ali ele está como nome 352, o demonstração 352, que no mês de março ele fez 322 avaliações. E aqui você consegue fazer um comparativo também muito simples com o monitor de baixo, o 872, e fez 313 avaliações nesta mesma operação, tá? É interessante também ficar de olho na parte gráfica, porque você consegue acompanhar o padrão que leva a produtividade dessa equipe. Então, você vê que neste exemplo, no ano de 2022, foi bem instável. Tivemos períodos com alto número de avaliações por parte de alguns monitores, outros de queda. Naturalmente, existem férias no período e tudo mais. Então, serve para vocês acompanhar esse padrão. Eu estou lendo aqui a dúvida da Pamela, perguntando se esse relatório que eu estou apresentando agora mede a data da avaliação ou do contato. Isso depende do filtro que você utilizar, tá, Pamela? No sistema, quando você clica neste ícone aqui ao lado esquerdo, ele expande a lista de filtros e aí você pode selecionar se você quer olhar por data do contato ou data da avaliação. E essa pergunta que você fez, ela é ótima, porque muitas pessoas têm dúvida quanto a isso. Então, alguns relatórios permitem com que você faça esse tipo de filtro, tá? Matheus, gente, Sim, só para uma regra geral, né? Claro que vocês podem mudar, como Matheus falou, e vocês podem escolher o tipo de filtro que vocês querem para a apresentação, se é por data da monitoria ou data do atendimento. Mas por regra geral, quando se fala em monitorias realizadas, falamos em produtividade da equipe, se utiliza a data da monitoria, porque é a data no qual realmente a pessoa trabalhou, né? A pessoa fez, o monitor fez a monitoria, o supervisor fez a monitoria nessa data, então é data da monitoria. Quando se fala em qualidade, por regra geral, a qualidade é data do atendimento, sim? Porque perfeito. foi nessa data que foi atendido o cliente, então a data de qualidade pertence à data do atendimento. Essa é a regra geral, mas vocês sempre podem mudar e puxar o relatório com outra preferência, né? Boa. Bom, e como saber se os monitores estão realmente alinhados entre si? Nós estamos falando aqui hoje do webinar da parte de produtividade. Existe uma ferramenta dentro do CIF, que é a ferramenta de calibração, que é exclusiva para você poder medir esse alinhamento entre os monitores. Mas nestes relatórios que nós vamos falar aqui de produtividade, ele te traz um insight também interessante para você poder medir o alinhamento entre a tua equipe. Alguém tem alguma ideia de qual relatório é esse? Deixem aqui no chat, por favor, caso alguém saiba já, tem alguma ideia. Acredito que ninguém tem ideia, então eu vou falar que nesse mesmo relatório, monitorias por monitor ainda, você consegue ter uma ideia do alinhamento dos monitores. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, você vê que logo do lado direito do número de avaliações, então tem 199 avaliações contra 206 avaliações, nós temos o número entre parênteses. Esse número entre parênteses é a média de nota que esses monitores aplicam, tá? E esse é um bom indicativo, porque você vê que, neste exemplo, durante o ano, os monitores são muito próximos ao que se refere à nota que eles dão, que eles avaliam. Mas podem ter casos com extrema diferença. Monitores que dão em média 80, outros que dão em média 95, e isso demonstra uma falta de alinhamento da operação.
se nós estamos falando de monitores que avaliam a mesma operação dentro do mesmo canal de atendimento, não é comum e, não, na verdade, não é muito normal você ter uma diferença muito brusca de média de nota que eles aplicam, tá? Então, a gente costuma dizer que esse relatório é uma visão um pouco mais macro das pessoas que deveriam passar pelo processo de calibração. Essas pessoas que são muito extremas assim já poderiam ser as principais ali para vocês iniciarem um processo de calibração com elas. Mas, de novo, o objetivo desse nosso webinar é para falar sobre produtividade. Essa parte de alinhamento é só para vocês terem uma ideia também de como analisar esse relatório de monitorias por monitor. Agora, a gente também quer fazer uma pergunta para vocês. No CIF, é possível saber quais monitores escolhem contatos de longa ou curta duração para serem avaliados. Vocês têm uma ideia qual relatório é esse? Também imagino... tem gente digitando, então vou esperar um pouquinho. Gente, a resposta de vocês, as dúvidas, são compreensíveis, porque é uma informação que não está claramente, não é um relatório que orientado a essa informação, mas é um relatório que permite ver esses dados que Matheus está falando. Por isso que a gente está mostrando isso aqui para vocês. A gente sabe que a maioria das pessoas não conhecem ou não usam esses relatórios, por isso estamos aqui. Perfeito. E a Thaís acertou. Ela colocou produtividade, acredito que ela esteja se referindo ao relatório de produtividade por monitor, e é exatamente este relatório. Quando você acessa o relatório de produtividade por monitor, que também fica no menu produtividade, existem alguns filtros e que nesse nosso webinar nós vamos explicar dois deles. O primeiro é a média da duração dos contatos, como está nessa seta logo acima. Como eu questionei aqui para vocês, aqui nesse relatório você consegue, nesses dois exemplos de janeiro, nós temos o primeiro monitor com 250 avaliações, que é o número entre parênteses, e o segundo monitor com 190 avaliações. E esse número que fica logo ao lado esquerdo nos mostra um insight, uma visão muito interessante de que o primeiro monitor ele avaliou contatos que têm, em média, meia hora, 28 minutos nesse caso, para ser específico. E o monitor da linha mais inferior, ele pegou contatos de, em média, 7 minutos. É importante vocês terem essa visão também, porque como um supervisor de equipe, como um coordenador, isso pode ser muito valioso. Porque quando você olha somente o número de avaliações, você está deixando de lado várias outras informações importantes. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Imaginamos que eu sou um monitor e o Fernando é outro. Eu fiz 100 avaliações e o Fernando também fez um número muito próximo disso. 90, 110, um número muito próximo. Se a gente só pega o número de avaliações, nós estamos muito alinhados. Só que se eu avalio contatos de 30 minutos e o Fernando avalia contato de 3 minutos, quem está sendo menos produtivo nesse caso é o Fernando, que ele está pegando contatos muito menores, tá? Então, esse relatório te traz um outro lado que você, só olhando por número de monitorias, você não consegue identificar, tá? E uma outra pergunta é saber quanto tempo os monitores levam para fazer a avaliação de fato. Como temos muitos monitores aqui nos acompanhando, vocês já devem ter notado que no CIF, do lado direito, quando vocês abrem um formulário de avaliação, é iniciado um cronômetro. Aquele cronômetro, ele vai contabilizando até o momento que você processa a avaliação. Essa informação, ela fica disponível para o monitor, para o coordenador, o supervisor, um gerente de equipe também fazer esse tipo de análise. E ainda dentro do relatório
produtividade por monitor, existe um outro filtro que é a média da duração das avaliações. Então, olha que interessante. Ainda usando o mesmo exemplo daqueles 2 monitores, o primeiro fez 250 avaliações, só que ele, em média, levou 2 minutos para avaliar. E, em contrapartida, o monitor da linha abaixo fez 190 avaliações, só que ele levou 5 minutos para avaliar. E fica muito interessante quando vocês pegam uma visão anual, que esse padrão se mantém. Então, você vê o monitor da primeira linha, que só a exceção ali do mês de julho, que ele levou um tempo maior para avaliar 3 minutos, e a mesma coisa o monitor de baixo. O padrão ali, ele ia avaliar entre 5 e 6 minutos, que é o que ele leva durante o preenchimento da ficha, tá? Um ponto importante também é vocês sempre usarem os filtros nos nossos relatórios, porque se vocês estão identificando um padrão muito diferente entre os monitores, pode ser por conta do canal de avaliação. Não é a mesma coisa você avaliar um contato de chat e um contato de telefone. Então, é interessante vocês usarem também os filtros de canal para vocês terem uma visão ainda mais precisa sobre essa diferença nos números. Tá? Bom, como eu prometido... Sim, por favor. Mateus, eu queria acrescentar uma... Não sei se vocês notaram também aí, conseguiram ver que nesse último slide que Mateus mostrou, pode voltar para trás aí, por favor. Os filtros estão na parte de cima. ¿Sí? Ya en un slide anterior que Mateus mostró, aparece un menú, ele não abriu o menú, mas tem uma seta que permite abrir o menú. Consegue voltar para trás, Mateus? Naquele outro Consigo. relatório que tem. Vocês vão ver que o menú sumiu de Aqui. filtros aí, e tem uma aba do lado esquerdo que permite abrir uma janela onde aparecem e vocês podem escolher os filtros. Aparecem as opções e vocês escolhem. Esse é um método novo que a gente está mudando. O sistema aos poucos irá migrando todo para este novo formato, que vai facilitar a escolha dos filtros. Ok? Bom, eu acho que agora nós vamos mudar de apresentador, Mateus. Como prometido no início, além da parte do sistema, nós também vamos passar por algumas dicas e boas práticas ali que giram ao redor do dia a dia da qualidade. Os relatórios que nós mostramos são os mais utilizados pelos nossos clientes, mas existem muitos outros. Como eu falei também no início, nós vamos fazer muito mais webinars durante o ano, então a gente vai sempre divulgar para vocês pelo sistema, e os próximos a gente pode, certamente vão ser sobre assuntos diferentes, mas se vocês quiserem dar sugestões do que falar e tudo mais, a gente está aberto a sugestões, tá bom? Então, eu deixo aqui agora com o Fernando dar seguimento nessa apresentação com as dicas e boas práticas. Ok, gente, vamos a tocar primero un asunto un poco controvertido, ¿eh? Un poco bastante discutido, que sobre a quantidade, sobre cómo son escolhidos os contatos que nos vamos a monitorar, ¿sí? Quais ligações, por exemplo, no caso de ser gravações, quais gravações a gente escolhe e por quê, ¿sí? Eu gostaria de saber qual critério vocês usam, se vocês puderem responder aí no chat. ¿Cuáles criterios son utilizados? Si por ejemplo, un criterio, vamos a llamar más simple, sería a duración do atendimento, o duración da gravação, no caso de ser telefonia, né? Vamos deixar. Temos alguém digitando aí. Gente digitando, TMA, exatamente. É um critério que diz bastante coisa, ¿sí? Ok. Ó, a Mayara também citou. Duração, perfeito. Ok. ¿Alguien utiliza algún otro criterio diferente? 5 de forma aleatória, bom que ele colocou aí, a Mayara Sim. colocou. Pessoal, vocês podem também publicando perguntas aí que não necessariamente tem a ver com o slide atual, que no fim da apresentação a gente vai selecionar algumas para responder, tá bom? Ah, interessante. Quem falou? Pamela falou do Analytics. Interessante ferramenta. Interessante. A gente tem o Analytics no CIFI. É uma forma de escolher as gravações. Sim. Deixar Boa. que o Analytics
ele escolha por vocês. Ótima Interessante. ideia, ótima ideia. Que inclusive a gente não colocou na nossa apresentação, mas de fato é uma ótima Uhum. sugestão. Ó, temos outra resposta. Ligações até 30 segundos, depende muito da análise que vamos realizar. Bem, Por exemplo, interessante. para analisar as quedas. Então, de fato, isso é uma coisa que a gente vai citar também. Uma ótima prática. Exato. Bom, vamos seguir assim. Quanto à duração do contato, sim, vocês provavelmente conhecem seus processos e sabem qual processo, se for uma venda, por exemplo, venda realizada ou só abordagem sem interesse em alguma e não concretizou a venda, por exemplo, né, falando de um processo de venda, existe obviamente uma diferença muito grande de TMA entre um e outro, então vocês conseguem saber pela duração a ideia que saberiam qual que foi concretizada em venda e qual não. Porém, é interessante que isso esteja tagueado de alguma forma, porque pode ter contatos longos que também não resultam em venda, por exemplo. Muita argumentação do atendente e demais. Isso é bem interessante, porque monitorando contatos fora da média, dessa média, por exemplo, aqui que foi Mayara que mencionou entre 5 e 10 minutos, o que acontece com os contatos mais curtos? Aí, no caso, Mayara falou de que podem ter quedas, Sim, ou depende, a ver, por exemplo, cada análise das quedas, correto, se até 30 atendente segundos. derruba, cai a ligação, às vezes um canal, às vezes ligações que vêm de celular caem muito, ou caíam antigamente, hoje menos, tem mais antenas, né? Então, é um ponto que também deve ser monitorado, e também as de excessiva duração. Quando vocês utilizam curvas de distribuição, onde vocês têm máximos e mínimos acotados, né? Onde vocês dizem, bom, a maioria das ligações está entre esse valor e esse valor, sempre tem que ver os extremos, porque os extremos mostram as diferenças, os valores que saem da curva, das médias, e esses contatos devem ser monitorados também, pelo menos para entender, como falaram aqui, para entender o motivo dessas diferenças. Claro que eu, correcto, entendo, vocês têm razão, a maioria dos contatos são os que escolhidos entre a média, mas nunca deixar os extremos. Aqui colocaram também uma observação Exato, receptiva. ela citou que quando identifica ligações com muito abaixo de TMA, é importante avaliar para entender o que está acontecendo naquele período, né? Se há algum problema, exatamente isso. Perfeito. Gostei da palavra. A palavra entender é a palavra-chave aqui. Vocês têm que entender o que acontece. Sim? Perfeito, perfeito. Excelente, Mayara. Vamos ao seguinte slide. Agora vamos falar um pouco do foco, né? Quando vocês avaliam uma ligação, eh, digamos assim, vamos a separar um pouco. Vocês podem ouvir o atendente e entender por que o atendente falou o que falou, né? Esse objetivo de ouvir o atendente é poder entender e localizar necessidades de treinamento, ¿sí? O objetivo é melhorar a equipe, calificar melhor a equipe. A segunda opção que vocês têm no foco é foco no cliente. Tem gente que simplesmente foca no cliente e se o cliente ficou satisfeito, perfeito. Significa que o atendimento foi bom. Não necessariamente, tá? O cliente pode ter ficado satisfeito e eu falei, assim, literalmente, abobrinhas no telefone. E como o cliente não sabe, entendeu aquilo lá e ficou, a princípio, ficou satisfeito. Então, mas o foco é na satisfação do cliente. Então, vocês podem usar até essas informações de, das pesquisas de satisfação, eh, ou da própria monitoria para entender os atendentes que estão piores e vou monitorar mais eles. Perfectamente, são práticas viáveis. Só que nunca esqueçam que o atendimento, como todo, deve ser avaliado. Vocês devem avaliar um atendimento completo. Então, nos formulários, nas fichas de qualidade, deve ter menção
a ambas cosas, a informações relacionadas à qualificação dos atendentes, a melhoria, e informações realizadas, orientadas a entender a satisfação do cliente. ¿Sí? Um outro ponto importante é o processo. Obviamente, procesos diferentes muitas vezes requerem formulários diferentes. Nem sempre posso aplicar o mesmo formulário. A maioria de vocês sabem disso, mas a gente vê muitas empresas que definem um formulário padrão e utilizam aquilo lá e não faz muito sentido. Pode fazer, mas na maioria dos casos não faz sentido que o mesmo formulário seja usado para tudo, né? Obviamente, então processos diferentes podem ter formulários diferentes. ¿Sí? A procesos me refiero, se deben entender claramente que, por ejemplo, una venda, un saque, un soporte técnico, etc. Ok, bom, vamos no seguinte ponto, que não podemos esquecer. Às vezes a gente vê muito isso, o que a gente fala é por experiência do que a gente vê, tá? Então, não necessariamente que vocês façam essa prática, mas muitas empresas deixam de lado a monitoria em canais que são pouco usados. Então, focam, por exemplo, 100% no telefone, porque já tem pouco, redes sociais nunca monitoraram. Então, tem muita informação que vocês podem ter desses outros canais. Então, e às vezes, muito importante, o que acontece? Vou falar só para vocês. Quando alguém reclama e está realmente muito irritado com a empresa, vai reclamar no telefone ou é o contrário, deixa de ligar? Deixa de ligar e vai para as redes sociais. Então, Sim, a é o que mais pior acontece. crítica, exatamente, a pior crítica está nas redes sociais. Então, a mesma coisa, assim, cada canal tem uma particularidade, então todos devem ser monitorados, certo? Vamos na seguinte pergunta, e esse é um ponto bem interessante. O processo de inserção de contato. Vamos falar agora especificamente do CIFI. Na É, verdade, antes de você avançar, Fernando, eu até queria aproveitar o gancho para fazer uma pergunta para quem está aqui com a gente, que é quanto tempo eles levam para inserir um atendimento no CIF. A gente vai falar sobre o agilizar, né? Como agilizar esse processo de inserção de contatos no sistema, porque a gente sabe que isso é bem demorado. Mas quanto tempo, em média, vocês levam em procurar o atendimento que vocês vão avaliar no seu sistema de telefonia, de chat e tudo mais, voltar baixa a para o gravação, sistema? né? Baixa, verifica se Exato, aquela gravação é passível de monitoria, de repente não serve para fazer uma exato. monitoria, né? Quanto tempo toma mais ou menos para vocês? A gente já viu casos que a pessoa levava cerca de 15 minutos antes de fato ir para avaliação. Me parece que esse número, não estou vendo ninguém responder, mas É, vamos mudar a pergunta. Vocês acham que esse tempo é um tempo, digamos, que consome bastante tempo de vocês ou não? Porque perguntar quanto demora, eu acho que ninguém provavelmente estava ninguém, com essa ninguém, resposta fácil. não é uma resposta fácil. Vocês acham que Com, isso é algo que digamos, que consome bastante tempo de vocês? Gostariam de eliminar isso, de melhorar isso? agora sim, temos É, pessoas digitando aí, vamos ver. É trabalhoso. é trabalhoso, sim. Eu acho que não consome tanto tempo. Está, ok. Se faz um trabalho prévio, né? Sim, Perfeito. Ok, mas em si, o processo em si, que acontece, não é complicado, mas leva algum tempo, sem dúvida, porque vocês usam diferentes sistemas, você tem que entrar em outro para conferir informações, puxar a gravação do gravador, no caso sejam ligações, fazer o download, ouvir previamente a ver se serve, tudo isso, preencher esses dados depois no CIFI, e tudo isso sim consome um pouco de tempo, leva tempo. Como o Mateus falou, temos casos que até passam de 10 minutos. Então, tem formas de melhorar isso, tá? Então, vamos lá. A primeira forma de melhorar, de facilitar esse trabalho é, vamos supor que você tem um sistema de gravação. Eu posso puxar do sistema de gravação, simplesmente aplicar o filtro lá. Vocês usam filtro de, a princípio, por exemplo, tempo médio de atendimento ou
puxam aleatoriamente ligações de um determinado atendente. Então, vocês podem fazer a pesquisa no gravador, exportar esses dados e o CIFI permite uma inserção em lote desses dados. Então, vocês podem, em uma planilha de Excel, están esses dados em Excel, organizados em colunas, com a data, o atendente e demais, e você simplesmente fazem o upload dessa planilha no CIFI, e o que acontece? Todos esses dados já estão previamente carregados. Então, vocês vão lá em clicar apenas em a fila de monitoria, que é no menu, Pendente de por avaliar. exemplo, se escolhe no canal telefone, se for o canal telefone, e embaixo vocês vão ver que tem uma opção de menu que diz pendentes de avaliar. Esse pendentes de avaliar é a fila de monitoria. Se vocês clicarem lá, simplesmente aqueles contatos que já estão prontos lá para vocês aparecem automaticamente. E Claro. vai aparecer a fila, vocês vão clicando e avaliando um a um. Uma boa prática disso, só te interrompendo rapidinho, é que os monitores ali têm a sua meta diária de avaliações, como a gente falou no começo da apresentação. Seria legal você tomar ali a tua primeira hora de trabalho, primeiro 30 minutos de trabalho, para você fazer essa inserção em lote. Então, você vai preparar o teu material no Excel, quais contatos que vocês vão avaliar, inseriu 20 contatos para você trabalhar ali durante o teu período do dia, e aí pronto. Aquela parte inicial já está feita e você trabalha com a tua meta inserida ali. Facilita muito no dia a dia. Facilita e agiliza bastante o processo. Agora vamos na segunda, o ideal dos mundos. Qual seria? A segunda forma é através da integração do gravador, por exemplo, no caso estávamos falando de telefone, vamos continuar na mesma linha. En caso de telefone, poderia ser outros canais também, mas escolhemos, fazemos a integração com o gravador e todas as ligações entram automaticamente no CIFI. Entrando automaticamente no CIFI, você já não precisa mudar de sistema, ficar fazendo download. Diretamente no CIFI, vocês aplicam um filtro que vocês quiserem, do atendente, dia, duração dos chamados, o que você quiser, e o CIFI vai trazer aquela lista e vocês podem ir clicando e avaliando lá. Agora, vocês observam que eu tive que ainda aplicar um filtro. As informações já estão no CIFI. Eu não vou precisar mais sair, mudar de sistema, ir do CIFI para o gravador, digitar no gravador, voltar para o CIFI. Não preciso mais. As informações já estão no CIFI. Só que ainda preciso aplicar os filtros. Então, o ideal dos mundos, vamos agora ao melhor, seria a integração com fila de monitoria automática. Então, a fila de monitoria, que faz? O CIFI escolhe quais dessas gravações, nos critérios, a gente pode configurar os critérios que vocês precisarem, e o CIFI automaticamente joga essa fila de monitoria para vocês não terem nem sequer que aplicar os filtros. Temos algumas empresas que monitoram, por exemplo, por ciclo, ¿sí? Então, o que significa? Vamos supor, a cada 15 dias ou a cada semana, tempo que for o ciclo, eu preciso entregar, exemplo, uma ligação por atendente monitorada, ou duas ligações, ou quatro ligações por atendente monitorada em cada ciclo. Perfeito. A cada virada de ciclo, o CIFI automaticamente busca e entrega para vocês aquela lista. Então, cada monitor já sabe a ligação que tem que clicar, que tem que monitorar. Simplesmente indo lá, como eu falei, telefone, pendentes de avaliar, e já vai trazer quais são os contatos que tem que, os atendimentos que precisa monitorar. Muito simples, muito rápido, clicando lá, escuta também. Então, essa integração seria, como falei, o melhor dos mundos. O mais rápido, Perfeito. tira todo esse tempo de vocês buscarem, inserir informação e demais. Perfeito. Para Alguns dos quem. que estão participando aqui devem ter já a integração funcionando, eu acredito. Exato. Para quem não tem integração, pode entrar em contato com a gente, passando qual o teu sistema de telefonia, ou de chat e tudo mais, que a gente pode estudar também uma integração para aplicar aí na tua empresa. Tá bom? Sim, a gente tem integração com diversos tipos de sistemas, até a Avaya, por exemplo, inclusive sem a gente consegue fazer a integração sem a participação do fornecedor, em muitos casos. Que às vezes a gente sabe que de repente entrar em contato com o fornecedor acaba sendo incurrindo em custos.
altos. Então, a gente consegue, em muitos casos, fazer isso sem a participação do fornecedor do gravador. É só Perfeito. entrar em contato com a gente, como o Matheus falou, e se informar melhor, que a gente ajuda vocês. Bom, Vamos ver. Sim. seguindo aqui, eu vou passar aqui por uma sessão de perguntas e respostas. Vou deixar aqui vocês livres para questionarem o que vocês quiserem agora sobre esse webinar e também sobre outras coisas. Enquanto vocês vão publicando aí no chat, eu vou responder uma pergunta que aconteceu durante nossa apresentação, que foi da Pamela, com relação à produtividade de monitorias por monitor. Nós não trouxemos exemplos aqui para poder medir a produtividade dos supervisores, mas nós temos 2 relatórios que vocês conseguem fazer essa medição. Também no menu produtividade, você tem o relatório de meta por supervisor, onde o supervisor pode ter sua própria meta dentro de cada operação, e também tem o monitorias por supervisor, onde você consegue extrair esse consolidado anual, tá bom? Também, aproveitando para responder outra pergunta da Pamela, nosso próximo slide era justamente para avisar que esse webinar vai estar disponível no nosso canal do YouTube. O nosso time vai deixar o link do nosso canal do YouTube no chat para vocês poderem acessar novamente depois. E também compartilhar isso na empresa de vocês, tá? Então já acabaram de deixar o nosso canal. Aproveitem para se inscrever e ativar a notificação, porque esse vídeo provavelmente a gente vai subir ele na segunda-feira, tá bom? E voltando rapidamente aqui para as perguntas de vocês, eu vou ler aqui. Gostaríamos de verificar o relatório das monitorias realizadas para mensurar a operação. Essa pergunta eu não sei se eu entendi bem. Fernando, você entendeu aqui a pergunta da Mayara? Eu acredito que deve estar se referindo ao total de monitorias da operação. É isso, Mayara? De todos os monitores juntos. Deve ser? De todas as operações, você quer dizer? Deve ser por operação, não sei se de todas as operações. Mas, bom, eu acredito que deve ser isso a tua pergunta. No caso dos Acho. operadores avaliados. Ah, beleza. Beleza. Nesse caso, o melhor relatório para você acessar essa informação é no menu qualidade, tá? Então, saímos do menu produtividade nesse momento e fomos para um outro menu qualidade. E aí você vai ter um relatório chamado índice de qualidade. Nesse relatório de índice de qualidade, existe um dos filtros que é para você mostrar os agentes avaliados. Você vai, por padrão, ele deixa como ocultar o nome dos agentes. Você vai simplesmente trocar a opção de ocultar para mostrar os agentes avaliados. E aí você vai ter o relatório completo das pessoas que foram avaliadas, do número de avaliações desses agentes, da média das pontuações também que eles recebem, tá? Infelizmente, eu não tenho aqui como te mostrar de maneira rápida, mas a gente pode abordar esse assunto num próximo webinar, tá bom? E aproveito para responder também outra pergunta da Pamela, que são as configurações de operação. Lá no nosso slide anterior, eu vou voltar rapidamente aqui. Nesse slide de meta diária de avaliações por monitores, não está tão visível, porque tem essa marcação em vermelho, mas logo abaixo tem a meta diária de avaliações para supervisores, tá? Então, você pode configurar também a meta para ele, exclusiva para cada operação, tá bom? Sí, da misma forma que tem esses relatórios de monitorías por monitor e de produtividade por monitor, tem também a mesma de produtividade e monitorias por supervisor, no caso que os supervisores façam as monitorias, né? Se não fizerem, vai sair o relatório em branco, não vai ter informação. Perfeito. Bom, então, reforçando que esse vídeo vai estar no nosso canal, não se esqueçam de acessar o link publicado aqui no chat e ativar a notificação para vocês serem notificados de quando subirmos esse vídeo. Uma outra coisa que a gente pede também é para vocês avaliarmos no G2, tá? O G2 é um site de sistemas, e a gente vai deixar aqui também no chat o link para que vocês façam um review sobre o CIF, que vocês possam deixar a opinião de vocês lá, tá bom?
Aí eu vou trazer aqui um resultado de uma das respostas feitas por vocês. Nós consolidamos o número aquela meta diária de avaliações com as pessoas que participaram, né? E o resultado foi que a média das pessoas que responderam aqui o nosso chat foi de 20 monitorias por dia, tá bom? Claro que isso varia muito, como a gente comentou no início do webinar, depende da complexidade do teu contato. Então, é mais para vocês terem essa informação. Temos pessoas que falaram 40 avaliações por dia, outras que falaram 4. Na média, total foram de 20 Eh, avaliações. gente, esses números são apenas uma referência. A gente está trabalhando em um projeto bem mais ambicioso, com indicadores gerais de mercado. A gente já vai manter vocês informados disso, assim que conseguimos publicar e vamos fazer uma publicação mensal com esses indicadores, né? É isso aí. E, bom, mostrar rapidamente os rostos das pessoas que estão por trás do sistema de qualidade, também por trás desses webinars, dos nossos vídeos. Agradecer aí toda a nossa equipe que nos apoiou na construção desse webinar também, e na construção e na melhoria do sistema como um todo. E principalmente agradecer as pessoas que participaram do webinar hoje. Como vocês viram, o nosso objetivo é incentivar essa troca de ideias entre as equipes de qualidade, nossos clientes, e para que isso não seja simplesmente um vídeo que vocês simplesmente assistem e possam compartilhar. É muito mais do que isso. A ideia é ter essa interação no chat, ter essa troca de ideias, que uma pessoa que vai assistir isso no futuro, que não participou desse webinar, infelizmente não vai poder ter. Então, muito obrigado pela participação de todos. Fiquem de olho no sistema, nos banners que a gente coloca lá no sistema, porque virão novos webinars durante o ano. E muito obrigado. Fernando, deixo contigo aí com a palavra final. Bom, obrigado, gente, também a todos. Eu os agradeço particularmente o tempo de vocês e o apoio que dão. Agradecemos sua participação e esperamos vocês nos próximos. Esperamos tenham gostado e esperamos vocês nos próximos webinars. E sugestões também de assuntos serão bem-vindas, porque a gente Com vai orientar certeza, melhor o conteúdo dos webinars. Ok? com certeza. Bom final de Obrigado e semana bom a final de todos. semana para todos. Excelente sábado para você, gente. Bom trabalho.